Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Estamos de volta, para mais uma aula de matemática básica, depois de 2 feriados, 2 semanas seguidas. Hoje é 8 de abril de 2021, quinta-feira, e iremos falar sobre a apropriação do algoritmo da subtração e subtração sem uso de reservas. Como a gente já falou anteriormente, a nossa matemática básica ela vai servir para praticar um pouquinho mais conteúdos do ano passado, conteúdos que vocês já viram, mas que precisam sempre estar lembrados para poder conseguir fazer de forma fácil, os desafios da matemática normal. Subtração de números naturais. O que é? Subtrair ele é o mesmo que tirar, diminuir ou retirar. Sempre quando a gente ouvir a palavra ou identificar na questão alguma situação do tipo onde eu preciso reduzir alguma coisa, vamos identificar como uma subtração. Nem sempre a nossa dificuldade na realização de uma subtração é montar a continha, Como eu já percebi com todos vocês. Mas o problema é mais a questão de identificar qual é a operação a gente vai utilizar. O algoritmo. A estrutura do algoritmo da subtração é a seguinte. Temos o minuendo, o subtraindo e a diferença. O minuendo é o número de cima, ele vai ser sempre um número maior. E o subtraindo vai ser o número que vai ficar na segunda parcela. E a diferença ou o resto é o nosso resultado, que é aquele que geralmente a gente vai buscar ele. Para utilizarmos o algoritmo, o minuendo e o subtraindo ele deve estar posicionado da direita para a esquerda, que é justamente quando a gente vai montar uma continha, certo? Temos aqui, por exemplo, a gente sabe que a unidade, dezena e centena, sempre é importante usar esse quadro de ordens para vocês se situarem quando tiverem dúvidas. Então, o que quer dizer esse parágrafo aqui, essa parte aqui, é somente que você vai colocar o número, na ordem correta. De modo que o primeiro nós subtraímos as unidades, então unidade abaixo de unidade, depois as dezenas abaixo de dezenas, centena abaixo de centena e todos os outros, sendo posicionados no lugar correto. Algumas observações. A ordem das parcelas ela faz toda a diferença, isso na subtração, tá bom? O minuendo deve ser colocado sempre acima do subtraendo. Como a gente já viu, o minuendo é o número maior, então ele deve ser sempre colocado acima. Então, a ordem ela vai interferir sim. Ela não tem a propriedade comutativa como a adição tem. A ordem vai interferir. O algoritmo ele pode ser utilizado para subtrair apenas um minuendo de um subtraendo. E o minuendo ele deve ser maior do que o subtraendo, que foi o que a gente já comentou. Temos aqui um exemplo, sem reserva. Efetuar a subtração de 65 por 42. Temos aqui, 5 menos o 2, que vai dar igual a 3, certo? 6 menos o 4 é igual a 2. Observamos aqui o que foi feito, A unidade foi subtraída da unidade, 5 menos 2, 3, e a dezena da dezena, 6 menos 4, 2, no que resulta no número 23. Exemplo 2. Efetuar a subtração de 968 por 151. Como a gente já falou, o número maior fica acima, que é o nosso minuendo, e o próximo número seria o subtraindo e o último seria o resto, o nosso resultado. Então aqui, unidade da unidade, 8 menos 1 dá 7, dezena da dezena, 6 menos 5 dá 1, e 9 menos 1 dá 8, que é na centena. Somar e subtrair, operações irmãs, Devemos compreender que existe uma relação entre somar e de subtrair. Por exemplo, João ele tinha 14 carrinhos e ganhou 5. Com quantos ficou? Uma das principais dificuldades, como a gente já comentou anteriormente, é identificar na questão, que operação a gente vai realizar. Nesse caso aqui a gente questionando, é de mais ou de menos quando o João tinha 14 carrinhos e ganhou 5? Quando ganha, a gente sabe que a gente vai aumentar o que a gente tem. Então essa é uma continha de mais, uma adição.
Maria tem 7 bonecas. Quando ela mudou de casa, 3 sumiram. Com quantas bonecas ela ficou? Quando some, né? Como desaparece, quando sai, né? O que é que acontece? Houve uma redução. Então, Marina vai ter 7 menos 3, que vai ser igual a 4. Agora, vamos analisar algumas questões, né? E as maneiras que elas podem ser resolvidas, né? E apresentadas. A gente vai ver a relação entre a adição e a subtração. Temos o exemplo, a observação e a variação. Transformação positiva de um estado inicial, né? Aqui a gente vai ver a ideia de acrescentar. Marina tinha 20 figurinhas e ganhou 15 no jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Pessoal, ela tinha 20 e ganhou 15. Quando ganha, aumenta. Então, seria 20 mais 15. Agora, vamos ver outra situação aqui, pessoal. Marina tinha algumas figurinhas, ganhou 15. Tá falando algumas, a gente não sabe quantas ela tinha. Mas ela ganhou 15. E somando a que ela tinha mais a 15, deu 35. Então, quantas figurinhas ela tem? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente pode fazer uma continha de subtração. Por quê? Porque o total que ela tem é 35 e ela ganhou 15. Então, se eu pegar o 35 menos 15, eu vou descobrir qual era o total que ela tinha antes. Que a gente chegaria aqui no resultado dos 20. Então, seria... É só mudar a ordem aqui da situação, né? Ó, a gente tem aqui o valor que eu não sei qual é, mais o 15, que é igual a 35, certo? Então, 20 mais 15 é igual a 35. E 35 menos 15 vai ser igual a 20. Marina tem 20 figurinhas, né? Ó, a gente já tem outra situação aqui. Ganhou algumas e ficou com 35. Ela tinha 20 e ganhou algumas. Quantas foi que ela ganhou? Quantas figurinhas ela ganhou? Então, aqui é a mesma situação, ó. Agora, o que tá faltando é esse valor aqui, ó. Então, aqui a gente pode... 20 mais um determinado valor dá 35. Se eu pegar o 35 e subtrair com 20, vai dar 15. 20 mais 15 é igual a 35, tá certo? Transformação negativa do estado inicial, a ideia de tirar. Pedro tinha 37 bolinhas, mas perdeu 12. Quantas bolinhas ele tem agora? Pessoal, quando a gente tem alguma coisa e perde, a gente está diminuindo o que a gente tem, certo? Então, a gente vai realizar uma continha de subtração. Mas vamos ver aqui situações. Pedro tinha várias bolinhas. Não está falando a quantidade de bolinhas que ele tinha. Perdeu 12 e agora tem 25. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai pensar nessa questão aí, ó. Ele tinha uma quantidade maior do que 25, não tinha? Por que ele tinha uma quantidade maior do que 25? Porque ele ficou com 25 depois que ele perdeu as 12. Então, ele somando 25 com 12, vai dar quanto? Ele somando com 25 com 12 vai dar a quantidade de bolinhas que ele tinha, que no caso é o 37. Aí aqui a gente tem o seguinte assim, ó. Ele tinha uma determinada quantidade, perdeu, né? Bota o sinal de menos, perdeu 12 e ficou com 25. Essa determinada quantidade era 37. Então, assim, ó, a conta ficou dessa forma. 37 menos 12 é igual a 25. Na semana passada, Pedro tinha 37 bolinhas. Hoje ele tem 25. O que foi que aconteceu? Ele diminuiu a quantidade de bolinhas que ele tinha. 25 não é menor do que 37, ele perdeu as outras, né? No decorrer da semana. Então, a gente tem que pegar 37 menos a quantidade que ele perdeu, que vai dar igual a 25. Mas como é que eu sei a quantidade que ele perdeu, professora? Combinação de medidas. A ideia de juntar. Numa classe, há 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há ao todo? Essa questão, ela identifica aqui o quê? Para a gente saber a quantidade total de crianças, né, a gente tem que somar tanto os meninos com as meninas, né? Então, a gente pega 15 somada com 13 vai dar a quantidade total de crianças, que no caso seria 28. Mas vamos ver outras situações que traz a mesma ideia, né, na hora de calcular. Em uma classe de 28 alunos, né, aqui já está falando o total, há alguns meninos e 13 meninas. Quantos os meninos? Pessoal, a primeira ideia que a gente deve pensar é o seguinte. Se tem 28 alunos no total e 13 são meninas, o resto é o quê? Meninos. Então, a gente tem que pegar 28 menos 13, que vai dar 15.
certo? Então, a gente chegou a esse resultado aqui. Então, a mesma coisa, a mesma ideia seria aqui, ó. 13 somado com os 15 dá 28. Em uma classe de 28 alunos, 15 são meninos. Quantos são as meninas? Então, a gente vai na mesma ideia, né? Se eu pegar a quantidade total e subtrair com 15, né? Vai dar 13, que é a quantidade de meninas, né? Então, aqui a gente juntando isso aqui, ó, 13 com 15, dá 28. Ideia de comparação. Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 7 a mais. Quantos carrinhos tem Carlos? Se ele tem 7 a mais, ele tem mais que 13, né? Ele tem 7 a mais do que os 13. Então, 13 mais 7 é a quantidade de carrinhos que Carlos tem. Então, 13 mais 7 vai dar igual a 20. Então, a gente está comparando a quantidade de Carlos e de Paulo. Agora, vamos ver aqui essa situação aqui, ó. Paulo tem 13 carrinhos e Carlos tem 20. Aqui já está falando a quantidade. Quantos carrinhos a mais Paulo precisa para ter o mesmo que Carlos? Então, de 13 para chegar em 20 é quanto? De 13 para chegar em 20, a gente pode fazer assim, ó. 20 menos o 13, que dá igual a 7. Certo? Aqui a gente vai somar, ó. Se eu somar o 13 com 7, dá igual a 20. Certo? Depois que a gente chegar ao resultado, a gente pode usar outra operação para conferir o resultado que eu cheguei para saber se a questão está correta. Carlos tem 20 carrinhos, Paulo tem a 7 a menos, então ele tem a menos, Paulo tem menos 7. Então seria 20 carrinhos menos os 7. Quantos carrinhos tem Paulo? Então seria 20 menos os 7, que dá igual a 13. Então quando a gente está comparando, né? A gente está fazendo subtração, a gente está comparando aquele número maior com um número menor. Comparação de transformações. Temos a ideia de acrescentar duas vezes, tirar duas vezes, acrescentar e tirar. Composição de transformação. No início do jogo, Flávia, ela tinha 42 pontos. Ela ganhou 10 pontos e em seguida mais 25. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ó? O valor dela, ela tinha e aumentou, foi aumentando, ela ganhou mais. O que aconteceu com seus pontos? O ponto dela aumentou. 42 mais 10, mais 25. Então, a gente somando todos esses valores, a gente vai descobrir a quantidade que tem. Agora, vamos ver nessa segunda situação aqui, ó. No início do jogo, Flávia tinha 42 pontos. Ela perdeu 10. Quando perde, o que é que acontece? Reduz a quantidade que ela tem, diminui. Então, seria 42 menos o 10. E em seguida, ela perdeu mais 25. Então, a gente vai diminuir de novo. 42 menos 10, 32 e menos o 25, né? 32 menos o 25. Outra maneira de fazer também, né? É pegar toda a quantidade de pontos que ela perdeu, né? E somar elas duas, que seria 25 mais 10, 35. E depois pegar o 42 e subtrair com 35. Mas isso é uma escolha de vocês. As duas maneiras podem ser realizadas tranquilamente, tá bom? No início do jogo, Flávia tinha 42 pontos. Ela ganhou 10 pontos e em seguida perdeu 25. O que aconteceu com seus pontos no final? Então, ela teve um aumento e depois ela teve uma diminuição. 42 ganhou 10, ficou com 52 e depois perdeu 25. Então, nessa questão, a gente tem que identificar a necessidade de somar e de subtrair também. Vamos para a atividade de hoje. A atividade de hoje está sendo disponibilizada no link, tá bom? Bons estudos, assista ao vídeo aula, consulte o livro se for necessário, faça uma pesquisa. Antes de resolver a atividade, pessoal, é importante que vocês realmente compreendam o conteúdo, tá bom? A atividade ela vale com frequência, mas é importante que vocês compreendam e também tenham uma nota, né, boa, porque vocês podem aprender, mas precisam se dedicar também, tá bom? Obrigada e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Nossas referências, né, foram 2 sites onde foram tirados o material do slide.